Bem, agora nós iniciaremos o momento de comunicações, comunicações orais, comunicações sinalizadas. Quem vai apresentar é o Jonathan, para o 7º Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Língua de Sinais, cujo tema é Tradução Audiovisual Acessível, reflexões sobre a segmentação na TIALS em Libras. Então, Jonathan, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu sou Jonathan Souza. Esse é meu tema da comunicação. Ele não é a conclusão da minha pesquisa, eu fiz um recorte aqui para apresentar a vocês. E aí eu preciso que vocês, ao final, também me ajudem para que essa pesquisa ela tenha um andamento e um final. É um recorte da minha dissertação de mestrado, e o tema dela é tradução audiovisual acessível. Sinal pode ser usado assim, há uma variação também para esse sinal de tradução audiovisual acessível. E eu trago aqui também a proposta de um termo, TIALS, que é uma proposta de Nascimento e Nogueira, do professor Vinícius, professor Tiago, para representar essa área de tradução audiovisual acessível em língua de sinais, né? A gente sabe que há uma forma de chamar nos documentos, em normas já recorrente, que é a janela de Libras, e eu trouxe, e que para tratar esse espaço de sinalização como uma tradução e interpretação, eles propõem um novo termo. Eu vi o professor Vinícius apresentando esse sinal para TIALS, e eu vou trazer essa outra proposta, mas eu vou falar isso mais à frente. Próximo slide. Para iniciar, eu trago aqui dois conceitos, que neles tem uma definição, o primeiro para TAV, que é tradução audiovisual, eu vou assumir esse sinal agora aqui, que a gente, são traduções de materiais midiáticos, vídeos, em vídeos, documentários, filmes, e nós temos a TAVA, que é a tradução audiovisual acessível. O A de acessível. A TAVA, ela tem três vertentes, três modos de tratar os seus recursos. Tem a audiodescrição para pessoas cegas, que aqui temos a AD, a legendagem, que é a LSE, que é a legendagem para surdos e ensurdecidos, e a janela de Libras, que aqui é denominada até então. Na minha pesquisa, eu trago o conceito de segmentação. Houve uma busca para identificar em quais pesquisas é usado esse termo, e eu encontrei na linguística, do professor Tarcísio Leite, vocês conhecem. Na tese dele, de 2008, ele apresenta o conceito de segmentação, e ao ler, eu entendi, eu achei que era possível adaptá-lo para a tradução, usar segmentação na tradução, e eu vou assumir esse sinal de segmentação aqui. E aí, a partir disso, foi identificado que os surdos também usam esse tipo de recurso de segmentação, que é separar o discurso em pacotes, em blocos, e essa pesquisa, ela ajuda também. E isso acontece numa língua natural, no uso natural da língua. Nenhum diálogo que acontece, vocês sabem que um fala, outro responde, e isso pode ser verificado, e é uma intenção minha, numa janela de Libras. Claro que já há pesquisas que fazem esse estudo de segmentação em uma língua, no uso da língua espontânea, mas eu quero ver se isso também acontece em uma tradução audiovisual acessível. Esse livro que vocês devem conhecer, que é uma referência nacional de procedimentos metodológicos para o recurso de tradução audiovisual acessível, a TRAVA.
E ao ler, ao examinar esse material, nós identificamos que há também esse recurso de segmentação. E ele fala de segmentação, mas voltado para a edição, como editar. E eu aproveitei, então, as pesquisas do professor de Leite e tentar fazer uma relação com os estudos que eu proponho agora para esse novo conceito na tradução, com um novo significado, com nova adaptação. Essa área de pesquisa consolidada de segmentação existe na legendagem para surdos e ensurdecidos, LSE. Então, há muitas publicações, já há muitos anos, que falam do conforto. Conforto? Como assim conforto? Como é que essa legenda traz um conforto visual para quem está assistindo, quem está lendo? Então, como é que o surdo, nesse caso, ele consegue, de forma confortável, recepcionar aquela legenda? Então, para a janela, ele propõe, na verdade, outras questões técnicas de conforto. Ele fala de fundo, de tamanho da janela, mas isso é ligado, na verdade, a essa parte mais técnica, de forma, de edição, de retirada de fundo, de chroma key, de tamanho de tela, e não é esse meu objetivo, não é esse meu interesse. Porque isso fala de conforto visual, e a minha pesquisa, ela traz uma proposta de conforto linguístico. Então, como que os surdos assistem, né, ou recepcionam essa janela de Libras e têm um conforto cognitivo? Como é que eles conseguem receber essa informação sem que haja um esforço extremo de compreender o que o intérprete está dizendo? Então, a legenda, ela ela propõe, né, um recurso acessível para surdos que vão usar, né, que vão usar a língua portuguesa como base escrita, no caso, para a legendagem. Vocês surdos, vocês sabem, claro, que a maioria não tem ainda um domínio amplo da língua portuguesa. E a pesquisa de segmentação, ela traz uma proposta de analisar ela simultaneamente com a imagem, com o filme, e é isso também que eu me proponho. A nossa área, né, já é comum usarmos o termo janela de Libras, mas essa janela de Libras, ela não é a única informação que o surdo tem. Ele tem a informação da tela principal, e isso não pode ser excluído. Então, como é que o intérprete, ele não traz informações extralinguísticas para além do que está sendo dito? O próprio filme, o próprio produto, ele traz além da fala, ele não fala, por exemplo, só o que está sendo dito, ele não diz quem está falando, ele não tem indicação de narração, de nada disso. Então, o intérprete, como é que ele apresenta isso? Então, a tradução audiovisual, a janela de Libras, ela é uma questão técnica ou é uma questão tradutória? Então, a intenção aqui é fazer essa separação, porque eu não vou tratar do conforto visual. Há o conforto visual, mas aqui a proposta é o conforto linguístico para a comunidade surda. O conforto visual está voltado para formato de tela, tamanho de tela, para o locus do intérprete. O conforto linguístico é uma questão mais técnica. O conforto linguístico, ele não vai tratar isso, ele não vai ver tamanho de janela, a cor, se o intérprete está contrastando com o fundo, se tem ou se não tem, qual a cor do fundo. Mas a sinalização, né, a produção do intérprete está sendo clara? Além disso, além do tamanho, né, das normas de tamanho de fundo, se houver uma preocupação com a sinalização, com a produção desse intérprete, isso fica muito melhor. Então, o conforto visual não serve só para o surdo, serve para o ouvinte também. Mas nós, da área da tradução, nós precisamos pensar, quando fala de segmentação, do conforto cognitivo. E aí, em algum momento, claro que vai ter uma junção do conforto visual, conforto cognitivo, para a melhor captação do que está sendo feito, do que está sendo visualizado. Mas isso precisa ser produzido e trazer um conforto para que assistir aquilo seja prazeroso para o indivíduo.
Uma leitura minha, né, antes mesmo da minha pesquisa, fala que há tipos de tradução. Esse mesmo livro, perdão, esse guia também fala que a janela, ela é uma tradução, uma modalidade de tradução, mas ela não é uma modalidade de tradução. A janela é um locus, é uma tecnologia, é onde o intérprete está inserido, onde ele é transmitido, mas isso não é uma tradução. Quando você tira o intérprete, ela não continua sendo uma tradução, ela é só um espaço, é um quadrado, ou a forma que ela estiver se apresentando. Então, as pessoas falam assim, ou o guia mesmo fala que é um tipo de tradução. Não é. A janela, ela é um suporte tecnológico. Então, é possível que você separe, coloque a janela separada, em picture, ela fique com fundo ou sem fundo, seja circular, ou fundo translúcido, ou fundo verde, com o uso do chroma key, isso é possível acontecer. Então, as sugestões que o guia traz é para o conforto visual. Mas aí chamar isso de tradução, de modalidade de tradução, isso não é. Janela não é tradução. Janela é um suporte tecnológico. Vejam aqui os exemplos que eu trago. E aí você pode aqui dizer assim, eu prefiro essa janela. Há uma variação de possibilidades. Há uma janela que você percebe as delimitações, as bordas. Tem gente que gosta, porque separa visualmente o intérprete, né, da informação, do produto, ou uma janela translúcida, né, uma visualização, um fundo translúcido, tem alguns que optam por elas. Tem a janela separada, que pode ser separada, a pitch-in-pitch, é um outro recurso. Ou multijanelas, multi-interpretações, né? Intérpretes, que geralmente é usado na esfera artística, porque há a possibilidade de marcar os personagens, os referentes, o diálogo daquela cena. Então, a preocupação da minha pesquisa não é voltada para isso. Vocês sabem que há a janela fixa, né, que o intérprete está lá, e podem surgir outras possibilidades, né, da janela não ficar apenas em um lugar. Então, vocês sabem que, não sei se vocês sabem que você pode, hoje você está assistindo algum vídeo e você quer ir para uma outra tela no celular, a tela fica suspensa, fica em algum lugar que você pode escolher. Então, a janela também pode não ser fixa. Então, a tecnologia nos permite ter outras possibilidades. Então, eu posso mudar o fundo, tirar o fundo, ter borda ou não ter borda. Então, isso pode ser possível futuramente para quem vai recepcionar aquela informação. Então, eu ainda continuo achando que isso são questões tecnológicas, técnicas, né? É uma opinião minha como pesquisador. A minha preocupação aqui não é isso, não é onde o intérprete está. Como que isso funciona? Se tem borda, se não tem borda, né? A minha preocupação é a tradução. O intérprete tem ou não no sua produção segmentação, ele segue a segmentação retórica. Então, é entender, é saber se esse intérprete consegue ser compreensível para o surdo, né? E não é o espaço que vai dizer ou não se ele está sendo compreensível. E eu preciso que isso seja compreendido de forma clara e rápida. Então, a segmentação, se não houver segmentação, é preciso que o intérprete assista mais de uma vez aquela informação, porque não vai ficar claro. E isso pode ser definido, identificado pela falta de segmentação. Isso aqui é do livro que eu apresentei, do guia que eu apresentei para vocês, é uma parte que eu tirei para apresentar como que as orientações para a legendagem, a segmentação da legendagem para surdos e ensurdecidos acontecem, e também como as questões técnicas para a janela de Libras também devem ser seguidas, né? Lembra que eu falei que a tradução de visual acessível, ela é dividida em audiodescrição, legendagem, janela de Libras, então eu trouxe aqui para vocês quais são as orientações que constam nesse guia para produções audiovisuais. O de cima da tela, lá na parte superior do slide, é a janela de Libras e não fala sobre segmentação. Ele fala, sim, sobre a iluminação, sobre a altura da pele do intérprete, que não deve
deve contrastar com o fundo, que a roupa tem que ser diferente do fundo, a cor da roupa tem que ser diferente do fundo. Então, as orientações, elas não têm nada a ver com a parte linguística. Na verdade, o que traz de linguística são só 3 questões: o uso da linguagem, o uso da datilologia e o uso dideítico, que é o apontamento, né? Marcar o espaço do falante, fazer referência do falante. Então, ao ler isso, né, tem lá no sumário, quando a gente vai em busca da informação, não fala sobre o conforto, né? Fala sobre respeito à variação linguística, sobre fazer datilologia de forma mais calma, sobre apontar e referenciar o falante, mas não fala de tradução. Que aí é uma característica, né, da língua de sinais, que onde o intérprete vai estar, como é que ele vai se apresentar, isso é uma característica da língua visual. Volta um pouquinho, por favor. Em vermelho, são as questões de segmentação para legendagem. Aí sim, na legendagem tem informação, tem orientação, porque muitas pesquisas tratam sobre isso, então tá consolidada essa área. Por isso, eu faço aqui uma proposta de usar as orientações de segmentação para a legendagem, adaptando para a tradução audiovisual. As questões as orientações para o que vocês encontram aqui nesse slide? É uma questão de orientação para a tradução ou para só a edição de onde o intérprete vai estar? É uma informação técnica ou linguística? A gente passou agora por um período pandêmico em que todas as atividades foram para a modalidade remota. Então, a gente hoje já consegue compreender como é que a iluminação deve ficar, onde o intérprete deve ficar, porque isso são conhecimentos que nós adquirimos por conta da pandemia, por conta da atividade que nós exercemos. Então, isso tudo tem orientações, né, já pré-estabelecidas, mas questões linguísticas não. Certo. Agora eu vou falar sobre o que eu proponho aqui, sobre segmentação. E no Brasil só tem uma tese até agora que fala sobre segmentação, que é do professor Tarcísio. Só que ele fala de segmentação na linguística. Então, como é que, numa conversa, num diálogo, acontece segmentação entre falantes de uma língua, né? Então, quando um fala, o outro responde, se muda o assunto, há uma pausa. Então, as regras de diálogo entre 2 falantes, né? Em que momento um fala, outro responde. Quando você faz pausas com a mão, isso significa uma troca de falantes, ou que você está dando a oportunidade para outra pessoa responder. Então, ou então esse movimento de mão é uma chamada de atenção, que é uma segmentação também. Então, há estudos, né? Há esse estudo que fala sobre isso. Você não pode, uma fala, ela tem que ter pausas. E as pausas são as segmentações. Então, quando eu falo algo e paro, eu chamo o interlocutor para responder a um questionamento. Então, é uma análise de conversação. A linguística propõe isso. Então, o que eu venho aqui é tentar usar o que já foi dito para a linguística, só para uma conversa, na tradução. Só que para isso, eu preciso tirar ou esquecer do que a proposta desse guia traz sobre janela, porque não tem a ver com o que eu estou propondo aqui, não tem a ver com a minha pesquisa. Então, eu quero falar da área da tradução e com a segmentação, mas aproveitando, inclusive, a proposta de Nascimento e Nogueira, que fala sobre um novo conceito desse recurso de acessibilidade, né, de janela para TAUS ou TIAUS. Falar de segmentação foi preciso trazer uma adaptação para a nossa área. E a TAUS ou TIAUS, né, ela acontece, né, ela precisa seguir a fala, precisa seguir o produto, o vídeo original.
Então, como eu sou intérprete e eu estou naquele trabalho, eu sou responsável por pensar em que momentos aquela segmentação deve acontecer. Então, eu não posso simplesmente chegar e sinalizar, né, o que está sendo dito sem ter uma preocupação com a segmentação, porque eu sei que é uma responsabilidade minha, que o surdo, ele entenda o que está sendo dito. Então, blocos de informação, elas são importantes, elas devem ser separadas e divididas nos momentos certos. Lembra que eu falei sobre o conforto cognitivo, o conforto linguístico, que ele deve existir? Então, é preciso o quê? Que nessa fala, né, que esse bloco de informação, ela seja um bloco que tenha, que o sintagma ele seja respeitado, que ele não pode ser interrompido. Então, quando o sintagma ele é definido, ele pode ser sim, né? Você pode partir para um outro sintagma e aí você respeita a compreensão, mas se você faz cortes ou segmentação, separação e sintagmas no lugar errado, você atrapalha a compreensão. E aí, uma técnica de tradução que pode acontecer é a redução, que não é omissão, não estou falando de omissão de informação. É você entender que os blocos de informações que você acha que não cabe naquele momento, você pode fazer remoções ou reduções de algumas informações que não vão atrapalhar. Tá? Então, a redução, a omissão de forma consciente, ela é importante, ela pode acontecer. Às vezes, algum vídeo, algum documentário tem informações ocultas que não apresentam na fala oral, e aí você pode, em algum momento, entender que deveria ter sido apresentado em algum momento anterior. Se não for apresentado, isso pode afetar a compreensão do surdo e a emoção dele de recepcionar. Então, se houve um grito ou um choro que não foi apresentado numa tela, como é que o surdo vai identificar isso se não houver uma interpretação? Em um filme de terror ou um filme de suspense, por exemplo, uma mulher em casa sozinha, por exemplo, e se o telefone toca e ela dá um grito, o surdo não vai entender porque ela gritou se o intérprete não marcar isso, não avisar isso, não representar isso. Então, sinais sonoros, elementos sonoros que não estão numa fala, ele também deve ser apresentado na interpretação para o surdo compreender o que está acontecendo. Um outro exemplo, músicas de suspense, de dramas que identificam que ele dá indícios de que vai acontecer algo, deve ser passado também numa interpretação audiovisual acessível. São informações extralinguísticas que elas precisam ser apresentadas, e aí essa questão linguística ou é técnica de forma de edição? Então, isso são coisas que são ditas, mas devem ser levadas em consideração pelos próprios surdos, consumidores desse material, desse produto. Então, uma pesquisa de recepção com os surdos, né, de avaliação de materiais traduzidos para a língua de sinais, deve ser feita para saber de que forma eles estão entendendo e aceitando essa produção. A minha pesquisa, isso é um objeto de pesquisa, é um produto que eu tenho analisado na minha pesquisa, é uma TAUS, e não adianta eu pensar em uma janela com delimitação perfeita, com o foco perfeito, com o contraste com fundo, e se o intérprete não tiver uma sinalização compreensível. Então, por isso é importante que haja, sim, uma questão técnica de forma de janela, mas eu também preciso pensar na segmentação da sinalização desse intérprete. Como está sendo a produção dele? Então, é importante que se mostre quem são os personagens que estão falando, isso tem que ser identificado na interpretação, quem está falando, quem está respondendo. Identificar efeitos sonoros, a prosódia deve ser marcada. Então, se há uma prosódia, é preciso que o intérprete atenda
né, na interpretação e apresentar ali a emoção de quem está falando na cena. Com neutralidade. Que sem se preocupando, tendo cuidado com a neutralidade, que não deve acontecer numa interpretação assim. Essa discussão, né, sobre se é uma tradução ou se é uma informação externa, no caso de traduzir músicas, uma batida, um som, uma batida de porta, é tradução ou é informação? E aí, qual o momento que eu devo apresentar isso? Antes ou depois? Então, uma música. Se está tendo uma música de fundo, eu preciso passar uma tradução, a informação externa. Isso é uma discussão ainda que ainda está em andamento. Então, se há uma adequação ou se há uma transmissão do que está sendo feito fora a língua, extralinguístico, a emoção, né, a emoção contida naquele produto, naquele filme, pode ser também passado para os surdos. Então, a minha pesquisa agora, né, daqui para frente, né, na verdade, eu tenho uma intenção de buscar a opinião dos próprios surdos sobre o que eles acham de tudo isso que eu apresentei até agora, fazer essa pesquisa de recepção. Entender qual é a diferença de conforto visual para conforto linguístico, que não é a mesma coisa, há diferenças. É preciso também discutir os tipos de janela, se o gênero ele não define qual é a janela, ou se você pode usar qualquer janela para qualquer gênero midiático, ou cada gênero ele exige ou ele pede uma janela específica, né? Há a questão de neutralidade ou não. E, por último, os tipos de segmentação em diferentes gêneros textuais. Então, um jornal, uma tradução artística, ou, enfim, um documentário, a segmentação acontece da mesma forma. Então, a segmentação, numa sinalização, é algo novo para mim, de interesse meu, e eu não penso na janela como lugar de sinalização que o intérprete é transmitido, mas como o intérprete, como funciona o trabalho do intérprete nessa janela. Eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu trago isso aqui, e não posso ficar só para mim, né? Eu vou fazer essa pesquisa, os resultados da pesquisa, ela tem que ser apresentadas para que nós pensemos que não só o conforto visual é importante, mas o cognitivo linguístico também. Aqui são as referências, e por último, bem rápido, eu queria agradecer à UFSC por organizar esse evento, né? Encontrar todos vocês, surdos, amigos, é muito importante, porque também agradecer aos intérpretes de cabine que estão lá presentes, os intérpretes de línguas internacionais pelo trabalho, que é um trabalho maravilhoso. A gente precisa sempre homenageá-los e agradecê-los pelo profissionalismo, porque são nossos amigos, conhecemos todos eles, e parabenizá-los pelo trabalho. Também os surdos estão aqui presentes, a gente precisa fazer isso.